Bem-vindos! Esse é o canal Gênio Empreendedor. Meu nome é Márcia e hoje falaremos de um dos cofundadores do Facebook, sua trajetória de vida e sua relação com Mark Zuckerberg. Quem é Eduardo Saverin? Um brasileiro que tornou-se bilionário e hoje investe em startups, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo. Eduardo Luiz Saverin nasceu em São Paulo no dia 19 de março de 1982. É um investidor da área de internet e tecnologia e também um investidor anjo, ou seja, é um empresário de sucesso que usa parte do seu patrimônio, cerca de 5 a 10%, para investir em startups como a Kwik e a Yellow. Saverin sempre foi uma mente brilhante e uma pessoa muito discreta, o que é até os dias de hoje. Mantém sua vida pessoal em sigilo e com poucas publicações em redes sociais, e raras são suas entrevistas. Filho de uma rica família judia brasileira, porém foi criado em Miami, Flórida, Estados Unidos. Seu pai, Roberto Saverin, era um industrial brasileiro que trabalhava com exportação, vestuário, transporte e imobiliário. Eugênio Saverin, avô de Eduardo, era romeno, morava em Israel quando veio refugiado para o Brasil, fugindo da Guerra da Independência em 1948. Em 1952, fundou a empresa Tip Top, marca de roupas infantis, e trouxe para o mercado um dos primeiros modelos de macacão para crianças. Em 1987, Eugênio vende a empresa Tip Top para o grupo TDB, que até hoje controla a marca. Aos 13 anos de idade, Eduardo Saverin ganhou um campeonato de xadrez de um mestre internacional, tornando-se notícia na revista da Associação Internacional de Xadrez, o que apontava para o seu brilhantismo e inteligência. Em 1993, a família mudou-se para Miami, nos Estados Unidos, onde seu pai possui uma empresa de exportação de remédios. Essa mudança deu-se devido à crise que o Brasil enfrentava nos anos 80 e 90, e o confisco das poupanças pelo governo Fernando Collor de Mello. Saverin estudou na Gulliver Preparatory School, em Miami, e também na Universidade de Harvard, onde se tornou membro da Phoenix SK Club, que é um clube para membros masculinos de Harvard, com suas primeiras raízes em 1895. É composto por alunos de classe alta da universidade, e tornou-se também presidente da Associação de Investimentos de Harvard, onde ensinava os alunos a investirem. Ainda sendo estudante universitário, Saverin aproveitou brechas em regulamentos sobre insider trading, ou seja, informações privilegiadas, do Brasil, e lucrou $300 mil através de investimentos estratégicos no setor de petróleo. Em 2006, Saverin graduou-se magna cum laude, que significa com grandes honras, pela Universidade de Harvard, como bacharel em economia, onde fez sua pós-graduação e recebeu o MBA. Ele é membro da fraternidade Alpha Epsilon Pi, uma fraternidade judaica ativa nos Estados Unidos, Canadá e Israel. Em 2015, casou-se com Elaine Endre Egensen, que é chinesa e indonésia, que também fez faculdade em Massachusetts, onde se conheceram. Anos mais tarde, se reencontraram em Singapura, onde ele foi morar e ela já residia com seus pais. Ficaram noivos em 2014 e o casamento foi mantido em sigilo, pois os dois são pessoas muito discretas com sua vida pessoal. A união ocorreu na Riviera Francesa. Os convidados foram informados dos detalhes no último minuto. As comemorações duraram 3 dias. A cerimônia aconteceu no Hotel 5 Estrelas,
Grand Hotel do Cape Ferrat Four Seasons. A festa foi luxuosa, o que inclui festa na piscina, passeios de iate, queima de fogos, carros luxuosos como Ferraris, Porsches e Aston Martins, para que os convidados pudessem se locomover com mais conforto. E para as refeições, menus preparados por grandes chefes. No primeiro ano em Harvard, Saverin conheceu o estudante de segundo ano Mark Zuckerberg, e com 22 anos de idade, ao perceberem a falta de um site de rede social para os estudantes da universidade, os dois trabalharam e lançaram o Facebook em 2004. O primeiro endereço de correspondência da empresa foi a casa dos pais de Saverin. A sociedade dos dois era dividida em 70% para Zuckerberg e 30% para Saverin. Depois de algum tempo, juntaram-se a eles seus colegas de Harvard, Justin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCollum. Zuckerberg foi acusado pelos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss e Divya Narendra de terem roubado a ideia de criar o Facebook. Venceram a batalha judicial e receberam cerca de 65 milhões de dólares de Zuckerberg. Como cofundador, Saverin era diretor financeiro e gerente de negócios da empresa. Porém, por se dedicar paralelamente a outros trabalhos, projetos e estudos, enquanto Zuckerberg largou a faculdade para dedicação total à plataforma Facebook e se mudar para a Califórnia, Saverin já não participava tanto desse projeto. Zuckerberg cria uma nova empresa para conseguir atender às necessidades devido ao grande crescimento do Facebook. Nessa nova constituição, Saverin perderia suas ações e funções dentro do Facebook. Porém, por ele estar no controle financeiro da empresa, bloqueia as contas, tentando forçar assim uma mudança nessa situação, pois alegava ter assinado os documentos sem saber que ficaria sem nenhuma ação da empresa, pois as informações, segundo ele, não eram claras. Saverin processou Mark Zuckerberg para adquirir o status oficial de cofundador do Facebook e recuperar suas ações ou parte delas. Assim como houve uma ação judicial movida pelo Facebook contra Saverin, o que foi resolvido em um acordo milionário fora do tribunal. Os termos não foram divulgados e Saverin assinou um acordo de não divulgação após o fim das negociações. Em setembro de 2011, Eduardo Saverin recusou sua cidadania americana, segundo informações da mídia, a conselho de seus advogados, pois assim não pagaria impostos nos Estados Unidos, e fixou residência no país de Singapura, onde mora desde 2009, onde não são cobrados impostos sobre ganho de capital, porém fato esse negado pela família Saverin. O The Wall Street estima que ele teve uma economia fiscal de cerca de 700 milhões de dólares, o que gerou muitas críticas e cancelamentos a Saverin desde então, principalmente por os Estados Unidos ter sido o país que acolheu a família desde que Eduardo tinha 13 anos de idade, quando foram morar na América devido a ameaças de sequestro no Brasil por serem uma família muito rica. Porém, outras fontes dizem que esse não foi o real motivo da partida deles, pois somente anos depois de já estarem morando nos Estados Unidos, foi descoberto que Eugênio Saverin, avô de Eduardo, estaria numa suposta lista de sequestráveis no Brasil. Foi nos Estados Unidos onde Eduardo recebeu a maior parte de sua educação, além de estudar e se formar em Harvard. Foi também no país onde conquistou a maior parte de sua fortuna. Em 2012, possuía menos de 5% das ações do Facebook, já entre os homens mais ricos do mundo, pois é dessa fonte de renda que ele obtém grande parte de sua riqueza.
Saverin continuou empreendendo e investindo em novas empresas, como na Kewiki, fundada por Doug Imbruce e Louis Monnier, um dos criadores do buscador Alta Vista, desativado em 2003, e que fez sucesso antes do Google. A Kewiki era uma enciclopédia virtual que reunia informações da web e narrações faladas. Ele investiu cerca de 8 milhões de dólares nessa startup em 2011. Porém, em 2013, seus serviços foram desativados e a empresa foi transformada num aplicativo de vídeos móvel para iPhones, vendida mais tarde para o Yahoo por cerca de 50 milhões de dólares. Em 2014, fundou a B-Capital Group, junto com Raj Ganguly, da Bain Capital, veterano em tecnologia com mais de 20 anos de experiência, com o objetivo de impulsionar startups de tecnologia e ajudá-las a escalar mais rapidamente, atuando na Europa, Ásia e Estados Unidos, com mais de 50 startups em seu portfólio de investimentos e agora também na América Latina, ao investir na sua primeira startup latina, a mexicana Yellow. Foi fundada pelo empreendedor Javier Mata. A Yellow, antes Yellow Chat, é especializada no mercado conhecido como Chat Commerce, que são vendas e atendimentos online por aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Telegram e Messenger. Segundo o fundador, a ideia é as empresas atenderem os consumidores em um canal da preferência do cliente. A Yellow atende países como Índia, Sudeste Asiático, Estados Unidos e América Latina, com mais de 1.000 clientes em 41 países e atende grandes empresas como Coca-Cola, Unilever, Walmart e Nestlé. Em julho de 2021, Eduardo fica em primeiro lugar na lista da revista Forbes de bilionário brasileiro mais rico no país e o único brasileiro no top 100 dos mais ricos do mundo. Sua fortuna estava calculada em 14,6 bilhões. Saverin ultrapassou a fortuna de Jorge Paulo Lemann. Assista em nosso canal a história do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital, um gigante da indústria de bebida e alimentos. Não deixe de conferir. Já em 2022, possui um patrimônio líquido de 10,6 bilhões de dólares, segundo a Forbes, e foi considerado o segundo brasileiro mais rico do país, desta vez atrás apenas de Lemann, o quarto na lista de bilionários mais ricos em Singapura e o 185º dos mais ricos do mundo. Eduardo Saverin, um jovem brilhante, fez fortuna contribuindo com uma grande ideia que revolucionou as redes sociais da época e que há muitos anos está na lista dos mais ricos do mundo, pois continuou sua carreira empreendedora de sucesso com investimentos e grandes projetos na área de tecnologia. Obrigada por assistir até o final. Se inscreva e deixe o seu like. Nós ficamos muito gratos pela contribuição. Comente e compartilhe com pessoas que você sabe que irão gostar do conteúdo. E até o próximo Gênio Empreendedor.